Voltamos aí com o estudo da crase, né? Agora nós vamos falar casos em que não se usa crase, casos proibidos de crase, ok? Vamos lá. Não custa lembrar que, ao pé da letra, crase não é o nome de acento, e sim de fenômeno. Crase significa fusão, mistura. Em gramática, a mistura de duas vogais iguais, como a que ocorrem vou à escola. Olha lá, eu tenho a mais a, tenho uma preposição mais um artigo. Nessa frase, a preposição a, regida pelo verbo ir a algum lugar, funde-se com o artigo feminino a exigido pelo substantivo escola. Tá? A fusão das duas vogais é representada pelo acento grave, que é metonimicamente acaba sendo chamado de crase. Nossa mãe, que palavra é essa? Metonimicamente acaba sendo chamado de crase. Tá, gente? Continuar. Bom, pessoal, vamos continuar aqui o estudo da crase. Casos em que não se usa crase, casos proibidos. 1. Não usamos crase. Antes de palavra masculina, ando mais a pé do que a cavalo. Isso cheira a vinho. Trabalhava de sol a sol. Então, cavalo, vinho e sol são substantivos masculinos. IPC, importante pra caramba, hein? Mas atenção, nos casos que existe um substantivo feminino subentendido antes de nomes masculinos, pode ocorrer a crase. Os substantivos femininos subentendidos são maneira, moda ou qualquer outro que determine uma empresa. O governo não fez novas concessões à companhia Ford. Comi um bife a Roseni, quer dizer, a moda Roseni. Referiu-se à nave Apolo. Estilo à maneira Rui Barbosa. Tá? Fui à editora Melhoramentos. Tá? Então aí são os exemplos que não pode ocorrer a crase. Vamos lá. Bom, 2. Não usamos a crase antes de verbos. Os verbos não são nomes femininos. Por isso, nunca vêm precedidos de artigo a, e sim da preposição a. Começou a chover. Olha lá, chover é verbo. Preços a combinar. Combinar é verbo. Pôs-se a falar. Falar é verbo. Então, não posso usar a crase. Tá? Antes de ela, está e essa. Pediram a ela que saísse. Olha lá. Tá? São pronomes o que é pessoais, né? Cheguei a esta conclusão. Quer dizer, ela é pronome pessoal. Desculpa, deixa eu voltar. Ela é pronome pessoal, tá? Cheguei a esta conclusão. Dedicou o livro a essa moça. Tá? Então, nesses casos, não se usa a crase. Antes do artigo indefinido, uma, foi submetida a uma cirurgia. Exceção, IPC, ó, importante pra caramba, exceção, quando uma designa hora, tá? Chegou a 1 hora, verificação, aí eu vou, né, trocar, chegou ao meio-dia. Quando eu troco, se eu consigo trocar ao meio-dia, tá? Então, eu vou usar a crase, ok? Antes das formas de tratamento, escreverei a Vossa Excelência. IPC, importante pra caramba, exceção de senhoras, senhorita, dona e madame. Desejo felicidade às senhoras ou à senhora. Ok, gente?
Vamos lá, continuando aqui. Terceiro caso, né? Não usamos crase. Antes de pronomes indefinidos, que não admite artigo, seguido ou não de S. Alguém, alguma, nenhuma, cada, certa, determinada, pouca, quanta, tal, tamanha, tanta, toda, ninguém, muita, outra, tudo, qual, qualquer, quaisquer. Então, esses são os pronomes indefinidos, que não admite o artigo, seguido ou não de S. Vamos lá. E de pronomes interrogativos. Falaste a que pessoa? Tá? Olha lá, o quezinho, pronome interrogativo. A qual delas você se refere? Qual pronome interrogativo? Não sei como resistiu a tanta provação. Tanta é o que? Pronome indefinido. Embarcarei daqui a poucas semanas. Poucas, pronome indefinido. Dirigiu-se em vão a outra repartição. Outra é pronome indefinido. IPC, ó. IPC, importante pra caramba. Mas, atenção. Em certas ocasiões, alguns desses indefinidos, tal, mesmo, muitas, outras e pouca, podem admitir o artigo, dando o ensejo à crase. Vamos ver isso aí. Fazendo a substituição do substantivo feminino, que os segue por outro masculino, correlato, comprovaremos a ocorrência da crase. Vamos lá. Assistimos sempre às mesmas cenas. Aí eu vou, né, trocar para ver. Assistimos sempre aos mesmos episódios. Ó, quando eu troquei o substantivo masculino, eu tive o a hoje. O a hoje, o a, né? Preposição, o o é artigo. Então, neste caso, vai ocorrer a crase. Tá ok? Vamos seguir. Vamos lá? 4. Não usamos a crase. Tá? Casos proibidos de crase. Casos em que não se usa a crase. Vamos lá. Antes de substantivos repetidos, cara a cara, frente a frente, gota a gota, de ponta a ponta, e de substantivos no plural, que fazem parte de locuções adverbiais. De modo, tá? Agrediram-se a bofetadas, adentadas. Então, foi o modo como se agrediram, né? A bofetada, a dentada. Antes dos relativos, quem, que, cuja e cujas. A única pessoa a quem obedecia era a mãe, tá? Então, antes dos pronomes relativos, quem, que, cuja e cujas. IPC, importante pra caramba. Mas atenção, antes do relativo que, se usa a crase quando que subtende um substantivo feminino. Vamos ver isso aí. Não respondeu às primeiras perguntas, mas só a que lhe interessava. Tá? Mas só que lhe interessava. Então, por que teve a crase ali? Porque subtende o substantivo feminino, interessava. Ok? Continuando. Antes da expressão Nossa Senhora ou de nomes de santas. Nas suas aflições, recorria a Nossa Senhora e a Santa Teresinha. Ok, gente? Vamos lá, continuando. E aí, pessoal, voltamos aqui, casos em que não se usa crase, casos proibidos. Vamos lá, 5. Não usamos crase.
antes de nome de mulheres célebres de dona e madame. O guerreiro falou a Iracema. O historiador referiu-se a Minerva. Deu o dinheiro a Dona Maria. Mas atenção, IPC, importante pra caramba, tá? A crase se a dona ou madame estiverem particularizados. Referia-se à dona Flor dos dois maridos, tá? Então, a crase se dona ou madame estiverem particularizados. Referiu-se à dona Flor dos dois maridos. Não é qualquer dona Flor, é dos dois maridos. Então, está particularizado. Antes de numerais cardinais. De 15 a 20 deste mês. Tá? Antes de distância não determinada. A polícia ficou à distância. Então, depois tem uma parte, né, casos especiais que eu explico mais sobre a distância, tá? Que ela vai ter crase sim, quando a distância estiver determinada. Neste caso, não está determinada, então não tem crase. IPC, mas atenção, quando se define a distância, existe crase. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando determina a distância, aí sim, vai ter a crase. A polícia ficou à distância de 6 metros dos manifestantes. Então, qual foi a distância que a polícia ficou? 6 metros. Então, neste caso, existe a crase. Após as preposições antes, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sobre, segundo. Não adianta remar contra a maré, tá? Então, não adianta remar contra a maré. Olha o contra aí. Esperava-o desde as 11 horas. A preposição contra e desde são preposições. Antes de pronomes pessoais, recorreram a mim, a si, a ela, a ti. Tá vendo? Antes de pronomes pessoais. A mim, a si, a ela e a ti. Antes de nomes de parentesco, precedido de pronomes possessivos. Vamos lá. Peço desculpa à sua irmã. Faremos uma visita à nossa tia. Tá? Continuando. Bom, pessoal, aqui eu fiz um resumo, tá, de tudo que foi falado. Bem rapidinho para fixar bem a matéria, tá bom? Vamos lá. Antes do substantivo masculino. Andou a cavalo. Antes do verbo, começou a chorar. Antes do substantivo no plural, estando o ar no singular. Referia-se a cidades estrangeiras, tá vendo? Substantivo está no plural, mas o meu ar está no singular, então não posso usar a crase. Antes de pronomes pessoais, dirigiu a ela. Antes de pronomes demonstrativos, este, esse, isto e isso. Não foi a esta festa. Antes de pronomes indefinidos, obedecia a todos. Antes de expressões de tratamento, obedecia a vossa excelência. Olha lá, IPC, importante pra caramba. A senhora, a madame e a dona. Pode usar a crase, ok? Bom, continuando aí, segunda parte do resumo, casos proibidos de crase. Vamos lá. Antes do artigo indefinido, obedecia a uma velha senhora. Antes do pronomes relativo quem, referia-se a quem falava.
Antes da palavra casa, igual a sua própria casa, chegou a casa. Antes da palavra terra, igual a terra firme, chegou a terra. Antes da palavra terra, em oposição a bordo, os marujos voltaram à terra. Os marinheiros regressaram à terra ao entardecer. Ok? Bom, pessoal, agora terminei o estudo sobre os casos proibidos de crase, tá? Então, nós vimos aí 5 casos, né, com bastantes exemplos. No final, coloquei 2 resumos, tá, para fixar bem a matéria. Gente, espero que seja legal aí para vocês, tá? Seja útil esse estudo. É um material que tenho em casa, mais pesquisas que eu faço Não, tô um pouco cansado, que já tá bem tarde. Desculpe aí, tá? Pesquisa que eu faço na internet, tá? No caso, já são 11 horas da noite. Tá? Porque às vezes só posso gravar essa hora. Tá? Por causa do barulho aqui, os vizinhos fazem muito barulho. Então, às vezes, eu tenho que esperar chegar uma certa hora, que o pessoal já tá indo dormir, né? Aí para com som. Aí sim dá para gravar. Então, pessoal, meu nome é Edneuma, sou a criadora do blog Vamos Praticar, tá? Entre lá no blog, divulgue meu blog, futuque lá, tem bastante exercício, coisa boa pra caramba, tá? Ele foi feito para vocês, estudantes, pessoal que está se preparando para vestibular, Enem, concurso público, tá? O blog, tudo que você precisa para passar em concurso, é esse blog. Se você acha que estudar é chato ou custa caro, experimente a ignorância. Olha, gente, não é demais, comece agora e veja-se como uma pessoa de sucesso. Então, um abraço para todos e fiquem aí ligadão, entendeu? Bem ligados aí nos próximos estudos, que eu vou falar sobre os casos facultativos e os casos especiais. Ok? Um abraço para todos.